Momento de reflexão. Meu amado e querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Eu me chamo Elizabeth e tenho muito prazer em falar com você. E hoje, a pregação da palavra de Deus é para ensinar. E ela se encontra aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos uns muito bem esse texto e sabem que por que Jesus disse isso para Pedro? Porque uns diziam que Jesus era Elias, outros diziam que Jesus era Jeremias, e outros ainda que Jesus era um dos profetas. E Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue nem carne que te revelou. Quer dizer, não foi homem que te revelou. Foi meu Pai que está no céu. Jesus sabia muito bem que aquela resposta não vinha do coração de Pedro somente, mas foi do Espírito Santo de Deus falando na boca de Pedro. E aí ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por que ele falou isso? Porque naquele lugar ali era Cesareia de Filipe. E tinha dois tipos de adoração ali: adoração a César, que o nome Cesareia era por causa do imperador César, e ele era adorado. E também pelo um Deus chamado Pan. E no templo desse Deus, ali era no Monte Hermon, no Monte Hermon tinha uma caverna. E na entrada dessa caverna tinha um templo. A fachada era um templo, aí você entrava naquele templo, dava lá na caverna. E na caverna eles sacrificavam a um Deus chamado Pan. Um Deus que tinha cabeça de bode e o corpo de homem. E ele causava muito terror, muito pânico. Então, ali eles sacrificavam, era um lugar fétido, um lugar de podridão, de imundícia, de degradação moral e espiritual. E por isso Jesus Cristo, muito sabiamente, lá naquele lugar ele resolveu perguntar para os apóstolos quem diziam ser o Filho do Homem. E aí, eles respondendo, então Jesus Cristo disse que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, mas sim o próprio Pai. Ele disse: foi meu Pai que tu revelou a ti. Então, Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus, porque aquele lugar era tão terrível que era chamado de porta do inferno. E então ali, justamente na porta do inferno, ele falou essas palavras para Pedro e para os outros. Então, meus amados e queridos irmãos, nada nem ninguém, passe o tempo que passar, a igreja está sendo... tem muitas confusões, muitas coisas, porque a igreja é composta por pessoas falhas, por homens falhos. Então entra na igreja do Senhor, muitas vezes no meio da igreja, corrupção e muitas coisas erradas. Mas isso não importa, porque Deus
é que vai, o ceifeiro é que vai fazer a colheita e separar o joio do trigo. Mas a igreja do Senhor, ela permanece e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque os salvos em Cristo Jesus são identificados e Deus sabe muito bem. Por isso, meus amados e queridos irmãos, siga em frente, siga servindo a Deus, siga adorando a esse Deus e não tenha medo que problemas vêm, mas o Senhor Todo-Poderoso é quem nos ajuda a vencer. E a igreja vai até o final. E os verdadeiros servos de Deus vão chegar na presença dele com a vitória na mão. Eu creio nisso, em nome de Jesus. E até uma próxima vez, se o Senhor Deus nos permitir.